Juízo investigativo. A lei de Deus como a norma do julgamento divino no Novo Testamento. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. Estamos num momento de transição entre a análise do Antigo Testamento para partir para a nossa análise da Carta aos Hebreus e do livro do Apocalipse. E eu decidi fazer aí uma transição através dos escritos de Paulo para a gente pensar um pouquinho aí nos temas fundamentais em torno da visão adventista do juízo investigativo, a partir desta fonte neotestamentária inquestionável. O que Paulo escreve é inspirado por Deus, é parte do Novo Testamento. Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento, uma das pessoas assim que teve maior contribuição individual ao escrever a Bíblia. Inclusive, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Paulo que escreveu, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Isso é bastante interessante, bacana. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho então em algumas questões assim que são bem importantes e que também tem aí as suas polêmicas em torno da fé adventista. Quando o adventista fala que a lei de Deus ela é importante no contexto do julgamento divino, porque Deus vai julgar a humanidade em harmonia com as questões da sua lei, o adventista é acusado de ser um herege legalista, que está lá baseado no Antigo Testamento e fazendo uma leitura equivocada, etc. E aí existem inúmeras questões para a gente trabalhar dentro desta questão. Uma das principais discussões em torno da obra de Paulo tem a ver com a visão de Paulo em relação à lei. E inclusive esse é um dos pontos principais que o nosso amigo James Dunn, que eu estou trazendo aqui para me auxiliar um pouco nessa discussão, autor desse livro aqui, A Teologia do Apóstolo Paulo. A questão da lei é uma das principais questões que o James Dunn dá atenção, porque ele entende, e nesse ponto eu concordo com ele, que a teologia protestante inicial, ela mal compreendeu Paulo na sua polêmica antilegalista, antijudaizante, e de alguma maneira acabou vendo implicações de antinomismo, por exemplo, no pensamento de Paulo, que é algo que nunca existiu. Paulo era um judeu fariseu e ainda que tenha se tornado cristão, não abandonou completamente a cosmovisão fundada na palavra de Deus, da qual ele tinha a sua herança como judeu, Então o judeu acreditava que Deus se revelou a Moisés, Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu o santuário. Toda a história do povo de Israel reflete princípios e reflete relatos da relação do povo de Israel com Deus. E tudo isso é verdade. E por detrás destas histórias e desses princípios e dessas questões estão as bases da doutrina da fé, da graça, da salvação, do amor, da própria vinda de Cristo, na primeira vinda, na segunda vinda e etc. Então Paulo, apesar de ter rompido com o seu farisaísmo, não rompeu com a palavra de Deus e todos os seus paradigmas e todas as suas questões, e a lei é um dos paradigmas principais da Bíblia, aí a gente vai trabalhar algumas implicações do que Paulo diz a respeito da lei, e agora a gente vai trabalhar isso em relação à lei ser a norma do julgamento divino, inclusive aqui no caso no Novo Testamento. Provavelmente eu vou trabalhar um pouco também o texto de Tiago, capítulo 2, versos 10 a 13, só para ilustrar que esse entendimento em relação aos 10 mandamentos serem a norma do julgamento de Deus acontece também não somente em Paulo no Novo Testamento, mas também em Tiago. Podemos encontrar esses princípios também em João, também em Apocalipse, tal, etc. Mas vou enfatizar só para melhor embasar, como se fosse insuficiente trabalhar só com o apóstolo Paulo, o que na verdade não é, porque Paulo deixa muito clara algumas funções da lei e dentre elas de servir como norma do julgamento divino, e a gente precisa pensar um pouco a esse respeito. Eu não estava pensando em fazer um vídeo só sobre esse assunto, tá? Mas entendo que mais cedo ou mais tarde
toda a acusação contra os adventistas gira em torno de legalismo, salvação pelo sábado e pelas obras e pela lei, etc., no contexto do juízo. Então já é legal a gente começar a desmistificar tais questões, e para isso nada melhor do que um estudo profundo da teologia de Paulo a partir de um dos maiores especialistas na teologia de Paulo, um teólogo não adventista. E aí a gente começa a perceber que esse teólogo não adventista vai nos ajudar no ponto de ser um grande estudioso do que Paulo diz em si mesmo, sem nenhum viés em torno de Ellen White, do adventismo e etc. E ainda assim vai ter algumas conclusões que em alguns momentos soa 100% adventista. Claro, o James Dunn não concorda com tudo que o adventismo ensina, e o adventismo não ensina e concorda com tudo que o James Dunn fala. Entretanto, em certos sentidos, em certos pontos, o adventismo vê na obra do James Dunn o grande avanço exegético em relação a outras teologias protestantes e católicas em relação à teologia de Paulo. Então, isto posto, vamos lá trabalhar o paradigma que o James Dunn tem para nós, falando da medida da exigência e do juízo de Deus como fazendo parte da teologia paulina da lei. E o James Dunn escreve o seguinte: o estudo do papel da lei na teologia de Paulo poderia começar em vários pontos diferentes. Mas como neste material percorremos Romanos, a função mais imediatamente óbvia da lei aqui é a de definir e medir o que é pecado e transgressão. Esse papel é explicitamente mencionado pela primeira vez em 3, verso 20, capítulo 3, verso 20. Depois se alude a ele mais 3 vezes em outros capítulos. Então o James Dunn está introduzindo aqui esta seção do seu material dizendo o seguinte: você quer estudar a lei em Paulo? Você pode estudar através de Gálatas, você pode estudar através de Romanos. Praticamente todas as cartas de Paulo fazem referências explícitas ou explícitas à lei e às questões do Antigo Testamento, tá bom? Pentateuco, tal, etc. Inclusive, nesse material aqui, o James Dunn fala que Romanos, em grande medida, de alguma maneira, reflete a teologia de Gênesis, por exemplo. Essa é uma contribuição muito bacana do James Dunn em relação ao estudo da carta aos Romanos, que de fato é um dos grandes documentos do Novo Testamento. E todo mundo deve dar extrema atenção a Romanos de múltiplas perspectivas em relação a muita coisa interessante. E beleza, então nesse livro aqui ele está seguindo toda a exposição do livro, baseando-se na carta aos Romanos. Então, já que é isso que ele aqui está fazendo, então ele vai tratar o papel da lei em Romanos. E aí ele vai dizer que a primeira menção que Romanos faz à teologia da lei está aqui no capítulo 3, no verso 20. E a gente lê o verso 20, onde diz assim: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Dentro da teologia protestante clássica, calvinista, luterana, inclusive entre muitos arminianos, etc., em geral, se enfatiza grandemente a questão de que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não se salva pela lei, não há salvação na lei para o homem, até porque, caso houvesse salvação na lei, o homem teria que ser perfeito no cumprimento desta lei, senão perderia a sua salvação, e como ninguém é perfeito em cumprir a lei, todo mundo peca, e porque todo mundo peca, a salvação tem que vir de outra fonte que não da lei. A lei não perdoa o pecado. O pecado sempre é pecado à luz da lei. E, por causa disso, o homem não é justificado pela lei. E o adventista do sétimo dia diz amém a tudo isso, aleluia, glória a Deus, é verdade, é a palavra de Deus, e nós concordamos 1.000.000%, não é só 100%. Entretanto, veja que coisa importante está sendo dita junto com a ideia de que o homem não é justificado pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a importância da doutrina da lei para a definição do que é pecado é extremamente enfatizada na carta aos Romanos. Então vamos lá, capítulo 4, verso 15. Texto clássico. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Então a ideia é, só existe transgressão porque existe uma lei.
Mas a lei suscita ira. Por quê? Porque quando a lei é transgredida, a ira de Deus se acende. Então, se Deus manifesta ira, é porque o pecado existe. E por que o pecado existe? Porque a lei existe. De maneira que, se Deus não tivesse uma lei, não ficaria irado com a transgressão da sua lei, certo? Então, a própria existência disso que alguns pensam que é um atributo de Deus, enfim, que é uma atitude de Deus, que é a ira de Deus, atesta a existência da sua lei. Uma vez que a lei define o que é pecado e a existência do pecado, a luz da face da lei de Deus, é que faz com que surja em Deus a ira santa de Deus, que nesse caso não é pecado. Há uma ira pecaminosa nos homens, no diabo e etc. Mas Deus não partilha da ira pecaminosa. Mas a ira santa de Deus existe e atesta a existência da sua lei, cuja transgressão é o pecado. E onde não há lei, não há transgressão. Onde não há transgressão, não há ira. Como que Deus ficaria irado com a transgressão de uma norma que não existe? Certo? Esse é o argumento de Paulo e nós, adventistas, concordamos 1.000.000%, não é só 100%. Aí o que mais? Romanos 5, verso 13. Aqui Paulo diz o seguinte: até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui existe uma ampla polêmica em relação à palavra lei, o que ela significa aqui nesse contexto. Se é a aliança do Sinai que concedeu a Israel a primeira aliança, em função da qual ela recebeu os 10 mandamentos, o santuário e a primeira revelação bíblica, todo o Pentateuco, que geralmente é chamado de lei. Então a ideia é, até o regime da lei havia pecado no mundo. Falando provavelmente do tempo entre Adão e o Monte Sinai. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, quando Deus dá a lei para Israel, Deus trata Israel de uma forma diferente do que se não houvesse lei. No caso, falando da lei dada no Sinai. Como já havia pecado desde Adão e Eva até o Monte Sinai, então já havia uma lei lá na época de Adão e Eva, também havia uma lei em todo o período entre Adão e Eva e o Monte Sinai. Entretanto, a lei ainda não estava, vamos dizer assim, revelada nos termos dos 10 mandamentos, da aliança, do santuário e do Pentateuco. Tá bom? Então é importante fazer essa distinção, porque essa distinção é bacana. Agora, seja como for, fica aí a dica, né? O pecado não é levado em conta quando não há lei. E por que Deus levou em conta o pecado de Adão e Eva e agora os expulsou do paraíso? Porque havia lei, tá? Por que Deus levou em conta o pecado de Lúcifer e expulsou Lúcifer do céu? Porque havia lei. Onde não há lei, não há transgressão. O pecado não é levado em conta quando não há lei, tá bom? Isso é importante, bacana e interessante. Concordamos 1.000.000% com a teologia de Paulo. Nesses pontos e em todos os outros, tá? Romanos 7, verso 13. Logo depois dele dizer que a lei é santa, justa e boa, ele diz: acaso o que é bom se me tornou em morte? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Pelo contrário, foi o pecado para se revelar como pecado, que por meio de uma coisa boa causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo não culpa a lei pelo problema do pecado humano, como se a lei fosse o problema. Já que a lei é o problema, vamos abolir essa lei, agora pode roubar, mentir, matar, adulterar, estamos todos em paz com Deus porque a lei foi abolida e acabou. Então o pecado não é levado em conta, não há pecado, não há transgressão e etc. E estamos em paz. E que paz é essa? A paz no meio do roubo, do adultério, do assassinato, da mentira, da transgressão do sábado, da idolatria, da negação de Deus, etc., da transgressão de todos os 10 mandamentos. Paulo não vê as coisas dessa forma. Então ele diz assim, o que é bom se tornou em morte? Não, o que é bom sempre é bom e continua bom. Mas o pecado é tão mau que usou até a coisa boa, que foi a lei, para nos matar,
E através da existência da norma, o pecado se mostra sobremaneira maligno. Então Deus mandou Adão e Eva não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, esse não foi um pecado pequeno, como alguns julgam, né? Deus foi muito severo. Não, Deus deixou claro que não era para fazer. Fazendo o que Deus mandou não fazer, a consequência é naturalmente pesada, porque pela existência da norma, a transgressão se revela sobremaneira maligna. Isso em relação a tudo que Deus manda na palavra de Deus. Deus tem uma lei em relação à guarda do sábado. Deus tem uma lei em relação ao amor. Deus tem uma lei em relação à fé. Deus tem uma lei em relação a inúmeras questões sexuais, do dinheiro, do trabalho, da família, um monte de coisa. Quando a gente transgride essas leis, a gente faz algo extremamente maligno. Não é uma coisa leve não honrar pai e mãe. Não é uma coisa leve roubar. Não é uma coisa leve matar. Não é uma coisa leve transgredir o sábado. Não é uma coisa leve adorar uma estátua ou venerar uma estátua como se fosse Deus. Nada disso é leve, porque o mandamento de Deus contra todas essas coisas revela a malignidade destas coisas. Olha que coisa importante. Nós estamos fazendo todo um discurso aqui em torno da lei, da importância da lei para definir o pecado e etc., que está em plena harmonia com a fé adventista, e aqui a gente está estudando o quê? Carta aos Romanos, mais Novo Testamento que isso, mais paulino que isso, acho que está difícil de encontrar, né? Isso é importante também, você que de alguma forma não é adventista, está tendo a perseverança dos santos de estudar essa série, você já começa a perceber que toda a acusação de que o adventismo não crê no Novo Testamento, não gosta do Novo Testamento, é uma religião legalista baseada no Antigo Testamento, é absolutamente furada. Na verdade, é o Novo Testamento que é baseado no Antigo Testamento, e nós acreditamos em ambos, porque ambos são a palavra de Deus. Não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Isaías, não é a palavra de João, é a palavra de Deus através destes homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo, tá bom? E essa é a fé adventista do sétimo dia, e aos críticos podem espernear à vontade, tá bom? Mas vamos lá que ainda tem muita coisa para falar ainda, nem chegamos ainda na lei como norma do juízo, né? Tá com medo do juízo? Não fica com medo não, tá? Cristo morreu por você para te livrar da ira de Deus no juízo final. Então fica a dica para todo mundo também, tá? Seja como for, vamos lá. Depois então de apresentar Romanos 3:20, Romanos 4:15, Romanos 5:13, Romanos 7:13, James Dunn escreve o seguinte: aqui dois aspectos são dignos de nota. Um é que Paulo não disse nada sobre essa função da lei de revelar o pecado em Gálatas, onde seu discurso sobre a lei é tão intenso quanto em Romanos. Todavia, dificilmente Paulo terá pensado nessa ênfase pela primeira vez no intervalo entre as duas cartas, Gálatas e Romanos. Assim, presumivelmente, tratava-se de algo que Paulo julgava evidente e simplesmente não teve ocasião de mencioná-lo na polêmica particular da carta aos Gálatas. Por outro lado, também podemos supor que quando Paulo elaborou a exposição mais sistemática do seu evangelho, na carta aos Romanos, essa função da lei era simplesmente fundamental demais para ser deixada de lado. Isso é confirmado pelo outro aspecto, que é a maneira, considerando-a como óbvio, com que Paulo alude a essa função em Romanos 3:20. Veja assim, quando Paulo vai falar desse ponto dentro ali da toda a argumentação da carta aos Romanos no capítulo 3, você percebe que Paulo fala de uma forma absolutamente natural. Olha, ninguém vai ser justificado pela lei, porque o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Paulo faz um argumento muito importante de uma forma muito natural. E olha só o que o James Dunn está colocando aqui. Veja que Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, por exemplo, falando muito da lei, de muitos aspectos, de muitas questões e etc., mas não falou da lei como esse padrão que revela o que é pecado. Mas, naturalmente, essa é uma noção clássica, tradicional, básica, bíblica,
etc. E Paulo já tinha isso em mente quando escreveu Gálatas, mas simplesmente não achou necessário enfatizar este aspecto naquela primeira carta. Mas quando Paulo vai se aprofundar e escrever de uma forma ainda mais ampla e profunda a sua própria teologia, ele naturalmente vai tratar com essa questão, que é de fato uma questão básica dentro da mentalidade de alguém que crê no Antigo Testamento como palavra de Deus. Porque vê, por exemplo, assim lá nos 10 mandamentos, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Você chega lá em Êxodo capítulo 20 e você tem lá os 10 mandamentos. Então, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Aí, no verso 20 do capítulo 20, o que diz ali a palavra de Deus? Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então por que Deus deu os 10 mandamentos? Para que as pessoas não pecassem naquelas coisas que eram ofensas contra Deus. Então, a função da lei é definir o que é o pecado, e naturalmente com a implicação de que o homem deveria ser fiel à lei, não pecando. Claro, existem muitas discussões sobre o sentido do não pecar ser absoluto. Então, o homem que tem a lei e cumpre a lei é absolutamente perfeito em tudo, e esse não é o caso, tanto que Deus, logo depois dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, em Êxodo 25 vai dar o santuário para resolver o problema de quem pecar. Então, esse não pecar em Êxodo 20, verso 20, é um não pecar tanto quanto for possível ao homem, que deve se esforçar para não transgredir a lei de Deus. E quando transgredir, vai precisar da mediação do sangue do cordeiro sem pecado no santuário para o seu perdão, e depois dia da purificação, dia da expiação, para resolver o problema em definitivo. E aí a coisa vai ficando bem conectada ao que nós já estamos estudando até aqui. Bacana, legal, então vamos lá, vamos continuar no Novo Testamento. Aí o James Dunn escreve assim: é quase dispensável perguntar onde Paulo aprendeu sobre este papel da lei em definir a transgressão e tornar as pessoas conscientes do pecado. Essa noção está implícita nos códigos das leis em geral, em particular na sua advertência contra o pecado deliberado e em suas cláusulas sobre o pecado inconsciente. Aqui a ideia é que todo código legal pressupõe que se você o transgredir, você vai ter problemas, você está fazendo algo errado. E aí existe toda a noção de pecado consciente e de pecado inconsciente. A lei quer que você evite o pecado consciente, tipo, eu sei que matar é errado, mas eu mato mesmo assim, e também o pecado inconsciente, porque você não sabia que era errado matar e você era um assassino. Então a lei tem essas duas funções, de resolver o problema do pecado consciente e inconsciente. E quando você peca conscientemente, você vê o quão maligno é o pecado, quão maligna é a natureza humana, que mesmo conhecendo a lei de Deus, não se submete a ela e rouba, mata, mente, transgride o sábado, cobiça, idolatra, e faz tudo aí contra a lei de Deus como pecadores. E aí só o sangue de Cristo para de fato resolver o problema do pecador. E claro, isso é resolvido em contextos daí de arrependimento, fé, novo nascimento, transformação, conversão. De outra forma, não haveria diferença entre o pecador perdido e o pecador salvo. E aí o próprio nome de Cristo seria blasfemado, porque aí é cristão que mata, é cristão que rouba, é cristão que mente, é cristão que idolatra, é cristão que transgride o sábado, é cristão que cobiça, é cristão que faz tudo contra a lei de Deus. E aí também não está bem correta esta situação. O cristão erra, o cristão peca, mas naturalmente precisa se avaliar o sentido, a dimensão, o espírito, os propósitos dos cristãos que pecam. De outra forma, vamos ter que trabalhar se estamos falando de verdadeiros ou falsos cristãos, e dentro desse ponto, pecado e lei são muito importantes para fazer essa definição, e mais cedo ou mais tarde isso vai ter implicações para a doutrina do juízo. Então, continuando. Essa noção de que a lei define o pecado está implícita no deleite que o salmista experimenta na lei e na lamentação pelos seus pecados. Os salmos cantam muito dessa experiência. Olha, como eu amo a tua lei. Olha, Deus, enquanto eu calei os meus pecados, secaram os meus ossos. Então existe toda essa mentalidade na Bíblia, em muitos textos, etc. Então o James Dunn continua. Paulo deve ter aprendido isso muito bem na instrução escolar dos jovens judeus e no seu treinamento e prática como fariseu.
ele não precisava elaborar essa teologia muito profundamente. Então, Paulo conviveu com esse conceito a vida toda, esse conceito é bíblico, ainda que talvez os fariseus possam ter criado uma cerca em torno da lei e agora suas interpretações da lei conduziam a práticas e normas que não estavam regulamentadas na lei, mas pretendiam estar. Então agora não é só guardar o sábado, agora não pode andar tantos passos no sábado. Mas veja, a lei não fala nada quantos passos pode ou não pode andar. Diz que você não pode trabalhar. E as aplicações ou implicações ou interpretações farisaicas legalistas dos mandamentos não podem ser confundidas com os mandamentos em si. Esse, inclusive, é um dos pontos de tensão entre Cristo e os fariseus em relação aos regulamentos tradicionais dos fariseus em torno da lei, para cercar a lei de instruções humanas para evitar que a lei fosse transgredida. E assim criavam-se leis humanas em nome da lei divina, e aí se acusavam pessoas que transgrediam a lei humana de transgredir a lei divina. É nesse ponto que Jesus Cristo era considerado um pecador, ainda que Jesus Cristo nunca tenha transgredido a lei de Deus. E aí as coisas começam a ficar bem mais interessantes, não é, pessoal? Inclusive Jesus guardou todos os sábados em que viveu nesta terra como um perfeito guardador do sábado, né? E aí a coisa vai ficando bem bacana. Será que Jesus era adventista? Bom, deixa os críticos espernear por aí. Seja como for, vamos lá, James Dunn continua dizendo o seguinte: isso tudo também significa outro ponto a ser notado, que não se trata da função da lei que ele agora questionasse ou quisesse abandonar. Permanecia axiomático para ele, como crente no Messias Jesus. Não era um ponto de controvérsia entre Paulo e seus compatriotas judeus, cristãos ou outros. A função da lei em definir o pecado e tornar as pessoas conscientes do pecado não era problemática. Então veja, Paulo nunca abandonou a noção de que é a lei de Deus que define o que é pecado. Então a transgressão da lei de Deus é o pecado. Paulo nunca abandonou isso, Paulo nunca falou contra isso, Paulo nunca pretendeu que houvesse qualquer abolição da lei nesse sentido. De maneira que agora a lei diz não matarás, mas agora matar está liberado, porque agora matar não é mais pecado, porque a lei foi abolida. Essa mentalidade não existe em Cristo, essa mentalidade não existe em Paulo. Aí James Dunn continua: o reconhecimento dessa função da lei também nos ajuda a reconhecer a importância de outro aspecto dessa mesma função, a lei como a medida do julgamento divino. Para Paulo, isso também era evidente. A ligação está implícita nas passagens que acabam de ser citadas. O conhecimento do pecado através da lei também significa que todos estão sujeitos ao julgamento. Romanos 3, versos 19 e 20. Vamos dar uma lida aqui nos dois versículos novamente. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a utilidade da lei em calar a boca das pessoas que são pecadoras demonstra que a lei é uma medida de julgamento. Tá? E ela julga quem é pecador e quem não é. E todo mundo que peca diante da lei deve calar a sua boca. E aí a coisa fica bem interessante e nós, como adventistas, concordamos com isso não só 100%, mas 1000%, viu, pessoal? Não sei se vocês sabiam disso. O que mais? James Dunn continua. Para Paulo, estou lendo de novo aqui, o conhecimento do pecado através da lei também significa que todos estão sujeitos ao julgamento. O que a lei produz é a ira, mas onde não há lei não há transgressão. Portanto, onde não há lei também não há ira. O julgamento de morte está ligado com o pecado, definido pela lei como transgressão. E esta, convém lembrar, é a nota que Paulo faz pela primeira vez quando ele introduz o termo lei na sua acusação em Romanos 2, versos 12 e 13. Ele diz: portanto, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que pecaram com a lei, pela lei serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei é que hão de ser justificados. Eu falei desse verso quando a gente falou da tensão escatológica em torno da doutrina da justificação. Então, existe um aspecto já da justificação, mas existe um aspecto ainda não.
Mas olha que questão interessante. Em Romanos 2, verso 12, Paulo fala claramente: os que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Essa é a teologia adventista da herege Ellen White? Essa é a própria teologia de Paulo no Novo Testamento. Naturalmente, a gente precisa ainda melhor entender as implicações, os sentidos, as interpretações, como que tudo isso é aplicado para a experiência cristã, que não é de salvação pela lei em nenhum momento, mas tudo isso faz parte da mentalidade bíblica e, como tal, tudo isso deve ser respeitado, né? Todas essas questões são bíblicas neotestamentárias. Mas vamos continuar. Depois disso, então, o James Dunn diz o seguinte: o próprio apóstolo Paulo usa repetidamente o Decálogo como a medida da exigência de Deus no decorrer de toda a carta aos Romanos. E aí ele cita Romanos 2, versos 21 e 22, Romanos 7, versos 7 e 8, Romanos 13, verso 9. E eu gostaria de ler esses textos com vocês. Então, olha o que James Dunn está dizendo. Paulo, em Romanos, repetidamente faz alusão a um ou mais dos 10 mandamentos como a norma que Deus exige em termos do comportamento da humanidade. Deus não deu uma lei para que esta fosse ignorada sumariamente pelo ser humano, para que o ser humano a transgredisse impunemente e etc. Se Deus deu essa lei, é porque Deus quer, espera, deseja e capacita o homem a obedecer esta lei. Pelo menos em certa medida e em cada vez maior e ampla medida, até que o homem viva perfeitamente em harmonia com esta lei, sem pecado e sem morte, para sempre no paraíso ao lado de Deus. Salvação, inclusive, é uma experiência de conduzir o homem que transgride a lei a ser um homem que obedece à lei para todo o sempre e eternamente. E isso não deve ser legalismo, né, pessoal? Ou será que é? Aí você responde para Paulo, tá? Então vamos dar uma olhadinha nos textos que ele fala sobre os 10 mandamentos como a norma do que os cristãos devem obedecer. Então, Romanos 2, verso 21 e 22, ele diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não deves cometer adultério, o cometes? Abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui Paulo está jogando duro com o judeu, que diz que não deve furtar, mas furta, diz que não deve adulterar, mas adultera, diz que não deve adorar ídolos, mas está lá louco para receber algum lucrinho com os ídolos, e coisas desse tipo. Se gloria na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Paulo aqui trata de vários dos 10 mandamentos. Não furtarás, não cometerás adultério, não farás para ti imagem de escultura, ainda que naturalmente, quando ele fala abominas os ídolos, ele não cita explicitamente o mandamento, mas naturalmente este mandamento remonta a um dos 10 mandamentos que diz, né, sobre a idolatria. Então perceba, Paulo está aqui dizendo que quem transgride os 10 mandamentos desonra a Deus. Ah, mas Paulo não citou todos os 10 mandamentos, então os que ele não citou aqui pode transgredir. Por exemplo, aqui Paulo não fala do mandamento não matarás. Paulo só fala do adultério, do furto e da idolatria. Ah, então aqui pode matar à vontade, que você não vai estar desonrando a Deus. Essa é a implicação lógica do argumento de Paulo? Naturalmente não. Então, a ausência da menção ao mandamento do sábado, da mesma forma, não implica que você pode transgredir o sábado porque você não é um legalista. Assim como você não pode matar porque você não é um legalista, você não pode adulterar porque você não é um legalista, você não pode desonrar seu pai e a sua mãe porque você não é um legalista, e coisas nessa direção. E aqui tá ficando tudo muito bacana, né? Ou você discorda de mim? O que mais? Romanos 7, versos 7 e 8. O que a Bíblia diz aqui para nós? Que diremos, pois? É a lei
pecado? Como é que Paulo responde? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei o pecado está morto. Então olha que coisa importante. Aqui é mais uma forma de Paulo dizer que o pecado se utiliza da lei para impor sobre a humanidade a escravidão, a malignidade do mal, né? Então, inclusive, o diabo usou o mandamento de Deus lá no Jardim do Éden para não comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, para excitar a cobiça e com a cobiça trazer ao homem o pecado, a morte e a escravidão. E agora, assim como o diabo fez isso em função do mandamento lá no Jardim do Éden, o diabo faz isso em relação a todos os mandamentos de Deus na vida do ser humano hoje. Então, o próprio mandamento não adulterarás, o diabo usa para dizer assim, olha, tá vendo? Deus não quer que você faça sexo, mas olha que gatinha a sua vizinha. Ah, mas Deus é ruim, né, de não deixar você fazer o que você quer fazer. E através da própria proibição, existe essa ideia que o homem gosta de fazer o que é proibido, o homem vai atrás do que é proibido, e o homem se entrega ao pecado e o diabo reina. Agora, o problema é a lei? É a lei o pecado, então? Claro que não. O pecado usa a lei, mas a lei nunca se torna pecado. A lei nunca tem comunhão com o pecado. Certo? Essas são as implicações, e algumas delas em relação ao que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7, versos 7 e 8. E aqui ele cita especificamente o mandamento não cobiçarás, que é um dos 10 mandamentos, não sei se você sabia também. Engraçado, porque tem muito cristão que não conhece os 10 mandamentos, né? É bem interessante. Aí, por último, Romanos 13, verso 9, a Bíblia diz assim para nós: pois tudo isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é muito interessante, porque Paulo combina praticamente todas as menções dos outros mandamentos em um versículo só. Então, não adulterar, não furtar, não cobiçar e não matar. Aqui ele acrescenta o não matarás. E ele diz assim, que tudo se resume na palavra amarás o próximo como a ti mesmo. Ah, então esses aqui são os mandamentos que o cristão deve seguir. O que não está mencionado aqui não precisa. Agora veja, aqui não está em nenhum momento mencionado o mandamento honrar pai e mãe. Mas naturalmente honrar pai e mãe faz parte do amor ao próximo, do amor ao próprio Deus. Quando a gente ama o nosso irmão a quem a gente vê, a gente ama a Deus a quem não vê. E quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, especialmente quando ele fala, se há qualquer outro mandamento, tudo se resume na palavra do amor, inclusive o sábado se resume também na palavra do amor. Naturalmente, não faz sentido guardar o sábado sem amor, seja amor a Deus ou amor ao próximo. Mas também como é que você vai dizer que você ama a Deus e ao próximo sem guardar o sábado? Seria como você dizer que você ama a Deus e ao próximo, mas rouba, mata, adultera, mente e etc. Você discorda de mim? Então aí, nesse ponto, como eu falei que eu iria citar Tiago 2, eu cito Tiago 2 para você. Como é que a palavra de Deus no Novo Testamento diz? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Precisa falar mais alguma coisa sobre a norma da lei no juízo? Julgados pela lei da liberdade, que é os 10 mandamentos, não adulterar e não matar. O mesmo que diz para não adulterar, diz para não matar. Aí você não adultera, quer dizer, agora eu guardo a lei. Ah, mas eu mato. Que lei que você guarda? E agora percebam, a guarda do sábado faz parte de um dos 10 mandamentos. O mesmo que diz para não adulterar, mandou guardar o sábado. Não adianta você não adulterar, mas também não guardar o sábado. E nesse ponto, as pessoas começam a se revirar, a se incomodar. Ai, que judaizante, ai, que legalista, ai, que coisa horrorosa. Esquecendo que o que nós estamos falando aqui é
pura teologia neotestamentária. E a grande questão, na verdade, é que assim, as pessoas acham que o pecado deve ser definido por aquilo que é evidentemente errado. Não matar, não pode matar, porque matar é pesado, é ruim quando alguém mata alguém que você ama, alguém mata você. Então é meio evidente que matar é errado. Agora, trabalhar no sábado não pode ser errado, porque se eu vou perder dinheiro, eu vou perder emprego, eu vou deixar de ter o que eu quero, o que eu posso e tal, e etc. E Deus jamais imporia uma lei desse tipo. Quem pensa dessa forma está lançando dúvida não é sobre a teologia adventista, é sobre a palavra de Deus, que, dentre outras coisas, diz para você não trabalhar no sábado, no sétimo dia. É claro que há amplo espaço para a gente pensar qual é o sentido de trabalhar, de não trabalhar, inclusive esse é o problema por detrás de todo o farisaísmo, mas claro que a gente também precisa pensar o que é trabalhar, o que não é trabalhar. Existem discussões sobre a questão dos serviços essenciais, etc. Tudo pode ser discutido, mas não pode ser negado que o mesmo Deus que diz para não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não idolatrar, mandou guardar o sábado na mesma lei, no mesmo contexto, e se você pode transgredir o sábado porque você não é um legalista, você vai ter que aceitar o irmão que transa com a sua esposa e não tem problema nenhum cometer esse adultério com a sua esposa porque você não é um legalista, né? Então vai poder te roubar, vai poder te matar, vai poder cobiçar o que é teu, vai poder inclusive adorar outros deuses, vai poder fazer o que quiser porque vocês não são legalistas, né, pessoal? Então assim, gente, não tem escapatória, por mais que existem polêmicas e complicações, inúmeras discussões em torno de guarda do sábado, mais cedo ou mais tarde não dá para evitar a guarda do sábado no próprio Novo Testamento, até porque Jesus Cristo é Deus e Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, Jesus Senhor do sábado, o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não é da senhora Ellen White, tá bom? Então não sei se está claro, mais claro que isso, acho que está difícil, não sei se está claro para todo mundo, tá? E lembrando uma outra coisa importante sobre a guarda do sábado, é que é uma coisa bacana, o James Dunn não concorda com a guarda do sábado, tá? Ele acha que a guarda do sábado é uma coisa das obras da carne, das obras da lei, lá dos judeus, nos quais não há justificação. E em certo sentido é bom lembrar também que o adventista não crê em salvação ou justificação pela guarda do sábado. A gente crê que a justificação e a salvação vai implicar na fidelidade do pecador justificado. Então ele era mentiroso, não mente mais, ele era um adúltero, não adultera mais, ele era um transgressor do sábado, agora guarda o sábado. Não existe nenhuma implicação de que para ser salvo tem que ser perfeito e sem pecado, mas a experiência da salvação santifica o homem e a área da guarda do sábado é uma das áreas da santificação. Isso também é outra coisa importante de dizer, tá bom, pessoal? Bacana. E aí amplas discussões e continuamos adiante. Vou reler o que o James Dunn acabou de dizer. O próprio Paulo usa o decálogo como medida da exigência de Deus no decorrer de toda a carta aos romanos. Aí ele continua. Em outras palavras, Paulo considerava óbvio que a lei foi dada para ser obedecida. Submissão à lei era o que Deus esperava. Romanos 8, verso 7. Vamos dar uma olhadinha lá. Romanos 8, verso 7, a Bíblia diz o quê? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor da vida, aliás, o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não se submete à lei de Deus e nunca vai se submeter. E isso é verdade com o adúltero preso na pornografia, na malícia, na traição, na promiscuidade, quanto é com o suposto religioso que odeia a guarda do sábado e tem prazer em dizer, tô aqui trabalhando no sábado, olha aí, adventista idiota! Sabe esse tipo de postura? É evidente que essa pessoa que assim age vive pela carne e não se submete à lei de Deus e etc. E aí o ponto é que quem vive pelo Espírito deve se submeter à lei de Deus, tá bom? Bacana, é isso aí. Continuando. Também isso vem diretamente do manual da Torá da parte de Paulo. A advertência da maldição divina pela não observância dos mandamentos de Deus
era fundamental para o entendimento que Israel tinha dos termos da sua relação com Deus. Maldito aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Gálatas 3:10, Deuteronômio 27:26. O exílio em Babilônia e a continuação da dispersão da maior parte do povo de Israel fora dos limites da Terra Prometida era a prova da continuação da ira de Deus. Que o juízo final seria de acordo com a lei era algo que poderia ser considerado óbvio. Assim, também o reconhecimento da necessidade de efetivamente praticar a lei era algo característico do judaísmo histórico. E exortações semelhantes a Romanos 2,13 podem ser facilmente documentadas em fontes judaicas. Aqui a lógica de Paulo não é substancialmente diferente das variadas exortações e apelos dos profetas de Israel. Quando o povo de Deus se afastava da lei de Deus, os profetas se levantavam para repreender o povo. E a repreensão dos profetas era na direção de que o povo voltasse à lei de Deus. Fosse ela a lei moral e etc., ou mesmo a lei cerimonial, porque muitas vezes o povo estava fazendo o sacrifício lá no dia da expiação, mas tinha acabado de sacrificar o filho a Moloque, ia lá se colocava lá no dia da expiação. Isso aí era abominação para Deus, não estava cumprindo nem a lei moral, nem a lei cerimonial. E o profeta de Israel diz, a sua festa, o seu sábado, o seu sacrifício é uma abominação. Porque você quer mesclar as solenidades divinas da lei de Deus com o seu culto egoísta, malicioso, maligno, com uma vida não consagrada a Deus, não crente em Deus, não submissa à lei moral de Deus. E aí você percebe muitas exortações de Isaías, Jeremias, Zacarias, todos os profetas tal e etc. Ok? Isso é bastante importante para vocês compreenderem toda a mentalidade bíblica da qual Paulo faz parte, tá bom? Isso é bem importante de entender. E Paulo não tinha uma lógica diferente da maioria dos judeus em relação a esse ponto. Os que guardam a lei vão ser justificados. Você não deve... A lei, se você transgride a lei, você vai ser julgado pela lei e etc. E Paulo mantinha essas compreensões como um bom judeu que era. E aí nós estamos aprendendo que aparentemente, então, o Novo Testamento é um bom livro judeu, não é não? Ou você discorda? Claro, o fenômeno dos judaizantes é um fenômeno importante. Existe o judaísmo herético, que se afasta da própria lei de Deus, seja moral ou cerimonial, etc. Mas também tem o judaísmo que está na base da revelação bíblica, e esse permanece verdadeiro. E Jesus foi judeu, Paulo foi judeu, todos os apóstolos foram judeus, então também há que se pensar nessa ampla discussão. Claro, a gente também sabe que existe toda essa tensão entre judeus e gentios dentro do próprio Novo Testamento. E aí, naturalmente, a gente pode voltar a esse tema e se aprofundar nele, etc. Mas a mesma lei que havia para o judeu haveria para o gentio, isso é enfatizado por todo o Antigo Testamento, e naturalmente a implicação que por todo o Novo Testamento também, tá bom? Existem alguns pontos de diferença muito acentuados na Bíblia, por exemplo, a questão da circuncisão. O gentio não precisa se circuncidar para fazer parte do pacto de Israel, para ser enxertado na oliveira de Israel e para ser salvo de acordo com toda a teologia de Paulo. Maravilha, isso é absolutamente explícito e é uma das maiores marcas de transição entre Antigo e Novo Testamento. Mas lembramos que, por exemplo, a guarda do sábado não segue o mesmo padrão no Novo Testamento, de explícita negação da não necessidade da guarda do sábado, tal qual existe a explícita negação da necessidade de circuncisão. Alguns tentam também usar alguns textos de Paulo, entre aspas, falando de dias e festas e sábados e etc., mas eles são melhores compreendidos não como uma polêmica paulina contra o quarto mandamento, mas contra uma visão mais herética, judaizante do quarto mandamento, o que de fato traz umas complexidades para a discussão, mas a gente também precisa ter bastante cuidado para avaliar tudo isso, porque Paulo, naturalmente, agora ele não pode dizer que você tem que guardar a lei que é santa, justa e boa e ordenar a sua vida de acordo com ela em função de não matar, não roubar, não adulterar e dizer, não, agora o sábado pode transgredir. Não era essa exatamente a mentalidade de Paulo. A gente vê Paulo procurando no dia de sábado em Filipos, um lugar tranquilo para oração, um lugar que não tem judeu, que não está no meio de judeu,
e etc., e ainda assim respeitando a guarda do sábado, ainda que também existam interpretações diversas. O povo adora tentar fazer de Paulo o anti-adventista, o anti-sabatista, mas aqui o James Dunn já está colocando claramente as questões, mesmo ele, James Dunn, não concordando com a guarda do sábado, colocando aqui bem claramente muitas coisas cujas implicações são de que, dentre a necessidade de obedecer os 10 mandamentos, está a necessidade de obedecer o sábado. E os cristãos deveriam ser exortados a obedecer os 10 mandamentos, inclusive o sábado, porque esta é a lei de Deus, e não a lei simplesmente de Israel, da Ellen White, do Adventista, mas a lei do próprio Senhor, tá bom? E quem não cumpre esta lei peca, e quem peca deve se arrepender, né? E não ter a noção do tipo, não sou legalista, peco mesmo, e daí, né? Nem em relação ao sábado, nem em relação a nenhum dos outros mandamentos, essa é a correta postura de um cristão. Fechou? Então tá bom, pessoal. Aí o James Dunn continua, tô quase terminando aqui, falta mais 2 parágrafos, tá? Aí ele diz o seguinte: de não menor interesse e importância aqui é o fato de que Paulo evidentemente considerava a lei como norma do julgamento universal. Os gentios seriam submetidos ao julgamento de acordo com a mesma norma. Isso está implícito no resumo final de sua crítica, dirigida contra o afastamento humano do conhecimento e reconhecimento de Deus. Veja Romanos 1, versos 19 e 21. O que Paulo escreve aqui? Eles, os gentios, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Aliás, eu li o verso 25. Aqui o James Dunn fala do verso 19 e 21. Aí ele diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os gentios, porque Deus lhe manifestou. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então a ideia é que o gentil também vai ser julgado de acordo com a lei, porque aqui o gentil também está conhecendo Deus e está negando Deus mesmo com o seu conhecimento. Assim como o judeu está dizendo que não deve adulterar e está adulterando. É por isso que Paulo vai dizer, não tem diferença entre judeu e gentil, porque todo mundo peca. E o pecado de todo mundo traz o juízo de Deus contra todo mundo. E para não condenar todo mundo, Jesus morre por todo mundo. Opa! E aí vem o evangelho, né, pessoal? E Jesus vem para morrer por todo mundo, não é para justificar o pecado de ninguém, mas para inclusive tirar o pecado de todo mundo. E quem se agarrar ao pecado e não quiser que o pecado seja tirado dele, vai ser condenado no juízo final, né? Cujo início é o juízo investigativo na mentalidade adventista, e você vai aprendendo. Beleza, galera? Então, continuando aqui. Como vimos, a crítica seguia, em grande parte, ao modelo da condenação judaica tradicional da idolatria e da libertinagem sexual dos gentios. Pressupõe-se, portanto, que a humanidade em geral tinha algum conhecimento de Deus, mas também alguma consciência espiritual e moral do que era apropriado e do que era inapropriado no comportamento humano. O mesmo corolário segue-se da descrição do juízo final, em Romanos 2, versos 6 a 11, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, sem parcialidade. Então não é porque o judeu não tinha a lei de Israel que ele não seria julgado pela lei. E nem porque Israel tinha a lei que não seria julgado. Todo mundo vai ser julgado e acabou. E é pela mesma lei. Ainda que, naturalmente, alguns aspectos do culto judaico não eram conhecidos dos gentios e não eram tão naturais para a consciência humana. Coisas como roubar, matar, adulterar são bem naturais à consciência humana. Ainda assim, os seres humanos roubam, matam e mentem e etc. Algumas outras questões não são tão óbvias, e aí há uma ampla questão também de que, em última instância, só Deus julga as pessoas, tá? Em relação a tudo, sábado, idolatria, roubar, matar, mentir, cobiçar, idolatrar, como é que Deus vê tudo isso? Naturalmente é bastante complexo e só Deus pode responder o critério absoluto com que ele julgou e julgará cada um em termos de salvação ou perdição em última instância. E qual é o papel da fé, da graça, da justificação, das obras, da lei, etc. Tudo isso é uma amplíssima discussão, mas a gente está vendo aqui
a partir de Paulo, que muitas das convicções adventistas fluem naturalmente de uma exegese do Novo Testamento e não são fantasias de Ellen White e heresias do Antigo Testamento, tá bom? É só por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui. Eu sei que essa discussão pode abrir leques de inúmeras outras, mas trouxe para começar a deixar bem claro para vocês com o que é que vocês estão lidando aqui. Não é simplesmente com uma seitazinha que segue a Ellen White e o Antigo Testamento. Vocês estão lidando aqui nesse tema com a pura teologia neotestamentária. E aí o último parágrafo, ele diz o seguinte: acima de tudo, Romanos 2, versos 12 e 15, destina-se a demonstrar que os gentios que estão sem a lei e que não têm a lei, podem, contudo, ser considerados como lei para si mesmos. As razões que Paulo dá para esta afirmação são de que muitas vezes eles fazem naturalmente o que é prescrito pela lei e mostram a obra da lei gravada em seu coração. Sua consciência ativa dá o mesmo testemunho de uma moral sensível mais universal. O que precisamente Paulo tem em mente nesses versículos é objeto de muita discussão. Mas para o nosso caso, a questão é suficientemente clara. Podia-se dizer que os gentios tinham de algum modo o conhecimento do que Deus espera da humanidade. E como a lei era, para os judeus, a mais elevada e mais clara expressão da vontade de Deus, também então podemos dizer que os gentios conheciam a lei. Assim se podia dizer que a lei é a medida da exigência do julgamento de Deus para o mundo todo, para a humanidade toda. Romanos 2,16, Romanos 3, verso 6. Vamos dar uma lida aqui. 2,16 e 3, verso 6. Em 2,16, Paulo escreve: Deus vai julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Capítulo 3, verso 6. Do contrário, como Deus julgará o mundo, então a ideia é que Deus vai julgar o mundo inteiro. Deus vai julgar os homens, não só os judeus ou não só os gentios. De maneira que todos os homens devem ter algum conhecimento da lei, quando pecam, transgridem a lei, e para o perdão da transgressão da lei precisam se arrepender e buscar renovação, nova caminhada em harmonia com a lei. Então salvação nunca tem a ver com desculpar o pecado, mas sempre tem a ver com eliminar o pecado, tá bom? E aí toda a ênfase em santificação, e aí toda a ênfase em obediência, e aí toda a ênfase em perseverança, em cumprir a vontade de Deus, na santificação e etc., em harmonia com a lei, nunca em transgressão da lei, especialmente dos 10 mandamentos, tá? Ok, fechou. Aí ele diz assim: assim se podia dizer que a lei é a medida do juízo para toda a humanidade. E Paulo podia encerrar sua acusação com muita propriedade. A lei cala a boca de todo mundo, porque todo mundo está sujeito ao julgamento de Deus. Também o judeu, também o gentil. Esta era, portanto, a primeira função da lei, que emerge do estudo da carta aos Romanos. A lei na sua função de definir o que é pecado, dando conhecimento consciente do caráter de transgressão do pecado e servindo como a medida do juízo divino contra o pecado. Não sei se precisa dizer muita coisa mais para terminar essa paulada paulina a respeito da lei, mas espero que as questões em geral estejam ficando claras para vocês. E eu percebo que a partir desse momento, muita gente tem a tendência de se afastar desse estudo. Porque o estudo é tão avassalador em relação às questões, é tão claro, é tão bíblico, é tão profundo, que já não dá mais para acusar o adventismo por causa de Ellen White do Antigo Testamento. E agora o desespero toma conta de muita gente, não é verdade? Então assim, pessoal, se você é um não adventista, um crítico da igreja adventista, está assistindo essa série para inclusive procurar erros, enganos, heresias e tentar refutar e etc., seja bem-vindo. Você pode continuar, inclusive, na sua jornada, pode no final trazer as suas perguntas, vamos dialogar, não tem problema. Agora, perceba a absoluta força do paradigma adventista, inclusive a partir do estudo
de teólogos não adventistas e, acima de tudo, da própria carta aos Romanos. Entendam também que o que a gente está dizendo aqui, a partir de James Dunn, essas convicções só estão aqui expressas porque elas são bíblicas, porque elas fluem do texto. Não importa o James Dunn se ele crê ou não crê, por exemplo, na doutrina adventista. O que importa é que toda a retórica, toda a lógica, toda a questão do entendimento adventista está aqui expresso por uma pessoa que é reconhecida como o maior ou um dos maiores eruditos na teologia de Paulo. Então, quando você quiser dizer que o adventismo é antigraça e Paulo ensinou a graça, então você vai começar a entender que você vai precisar mudar o seu conceito, porque se existe uma teologia profundamente, vamos pensar assim, em harmonia com o que o adventismo crê, é a teologia de Paulo, porque na verdade o adventismo ensina a própria teologia paulina.